trabalhar. Com 13 anos eu comecei a trabalhar como modesto office boy de uma agência de publicidade ali na Avenida Paulista com a Joaquim Eugênio de Lima. Foi onde eu consegui o meu emprego. Aliás, eu fiquei emocionado hoje, posso contar isso, né? Claro. Porque eu recebi a visita do embaixador do Egito, hoje no Palácio dos Bandeirantes. Eu fiquei muito emocionado, porque eu contei para ele, e me emocionei, até chorei, porque quem me ajudou foi um egípcio, um judeu egípcio, chamado Maurice Cohen, que era presidente dessa agência de publicidade. Meu pai tinha trabalhado nessa agência anos atrás. Eu bati em 13 lugares para conseguir emprego, não consegui. E até que eu fui nessa 14ª porta, que era essa agência de publicidade, chamada Standard Ogilvy. Hoje ainda existe a agência, uma boa agência, por sinal. Porque eu lembrei que meu pai tinha trabalhado lá, falei, de repente alguém pode ter conhecido meu pai, quem sabe ele me deu uma chance. E eu acertei. Eu fui para essa agência, cheguei lá às 8 horas da manhã. Nem a recepcionista tinha chegado ainda. 8h30 ela chegou, abriu a porta, eu fiquei ali do lado de fora, ela abriu e eu então expliquei para ela por que eu estava ali. Eu tinha 13 anos de idade. Eu queria falar com o diretor. Quem é o diretor aqui? Ela falou, é o senhor Maurício. Maurício. Falei, será que eu consigo falar com ele? Ele falou, não sei se ele vai te receber. Eu falei, eu vou esperar. E aí fui fazendo amizade com ela, fui conversando e tal. Ela se afeiçoou, falou, tá bom, eu vou te ajudar. Quando chegar a secretária dele, eu vou falar com ela para que ela fale com ele, para que ele te receba. Ó a trajetória. A secretária do senhor Maurício era amiga dela. Quando ela chegou, isso já eram umas 9h30, mais ou menos. Eu já estava lá há 1h30 esperando. Mas quem quer ralar, tem que esperar. Claro. Não tem caminho, você tem que ir atrás. Bem, o fato é que ele me recebeu. Isso já era umas 10 horas da manhã, a hora que ele chegou. Na salona, tinha uma sala enorme, no segundo andar era uma casa. Ele me recebeu, eu expliquei para ele, senhor Maurício, eu sou João Dória Júnior, meu pai foi diretor dessa agência, já tem muito tempo, eu não sei se o senhor chegou a conhecê-lo. Ele falou, não conheci pessoalmente, mas eu sei a história do seu pai. Seu pai criou o Dia dos Namorados, criou o Dia das Mães, foi um grande publicitário, eu conheço a história dele aqui. Eu disse, pois é, eu vim aqui, essa é a 14ª porta que eu bato, eu preciso de um emprego. Qualquer coisa que o senhor puder me oferecer, qualquer coisa eu vou fazer, porque eu preciso ajudar minha mãe. E sabe por que eu precisava ajudar minha mãe, Rogério? Por quê? Porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar a conta de luz da minha casa. Caramba. Nós não comíamos carne porque não tinha dinheiro para comprar carne. Minha mãe não conseguia pagar a conta de luz porque não tinha dinheiro para pagar a luz. Nós não tínhamos gás em casa porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar gás. Então eu cozinhava, sabe como? A espiriteira. A latinha de sardinha, com 4 pregos, numa tábua, para não cair, para não derramar, álcool. É assim que a gente aquecia comida em casa. E luz de vela. Não tinha dinheiro, não tinha televisão, não tinha nada, não tinha carro. Vivia uma vida difícil. Não comíamos. A gente comia arroz, feijão e ovo. Ovo, arroz e feijão. Arroz, feijão e ovo. Todo dia. E minha mãe chorava toda noite, porque ela não tinha dinheiro. E ela só conseguia um dinheirinho, porque lá no departamento de custódia, você sabe o que é custódia? Lá na Caixa Econômica Federal, que você nunca foi pobre. Lá na Praça da Sé é o prego. Você leva lá uma joia, leva um relógio, um cara com aquele binóculozinho. Tô ligado. Casa de penhor, né? Casa de penhor. Você vai lá no setor de penhores. É o prego que a gente chama. Aí ele vai, olha o seu relógio. Se o seu relógio vale 5.000, ele dá 500 de empréstimo para você e o seu relógio fica lá. Depois de 90 dias, você tem que ir lá, paga os 500, paga mais uma taxinha para a Caixa Econômica e recebe o relógio de volta. Era a única forma que minha mãe tinha para sobreviver. Pegavam as poucas joias que meu pai tinha tido a oportunidade de oferecer para minha mãe, inclusive a aliança, ia lá, aliança de ouro, avaliava, dava o dinheirinho, 90 dias depois você tinha que pegar e pagar, porque senão ia a leilão. Claro. Do lado do penhor, tá até hoje lá, no mesmo local, na Praça da Sé, onde é o prédio da Caixa Econômica Federal. E aí eu disse para ele, falei, minha mãe está chorando muito, eu não consigo, minha mãe não consegue, me dá um emprego. Ele disse, olha, agora eu não tenho. Mas você tem um telefone? Eu falei, não tenho telefone. Então eu vou te dar o meu telefone, não tinha celular naquela época, o telefone aqui da agência, daqui a 30 dias você me liga, se tiver uma boa oportunidade, eu vou te dar. E ele cumpriu a promessa. Eu liguei para ele, antes de 30 dias, eu estava tão ansioso, eu liguei, estavam uns 25 dias. Falei com aquela moça que me recebeu, ela era telefonista e recepcionista. Ela falou, vem aqui, dá 2 dias, vem aqui. Ele falou 30 dias, dá 2 dias você vem aqui. Aí eu fui, de novo ele me recebeu, falou, eu vou cumprir
a promessa. Tem uma oportunidade para você. Mas é um estágio. Mas eu vou conseguir esse estágio com alguma remuneração para você. Eu falei, está fechado. Nem sei o que é, mas está fechado. E aí eu comecei a trabalhar. Eu fazia entrega, as coisas internas da agência. Eram 3 casas alugadas, uma ao lado da outra. Eu cuidava de arquivo, de limpar, manter os arquivos de fita. Lembra de fitinha? Não sei se você trabalhou em rádio naquela época. Não, trabalhei em publicidade mesmo. Então, tinha as fitinhas dos spots, dos jingles, etc. Tinha essas coisas também. Não, isso aí já era uma outra geração. Beta, isso né? que você está vendo aqui, beta é bem depois. Né? Aquilo ainda era filme. Filme ainda? Filme Cinema? Filme, cinema. Os comerciais de televisão não eram em beta. Betamax. Isso veio muito tempo depois. Então, eu cuidava, limpava, arrumava, colava os filminhos, fazia o que eles chamavam de o tráfego, que sai de uma sala, vai para outra, vai para outra, vai para o homem de criação. Mas, enfim, aquilo me deu um dinheirinho e eu trabalhava na hora do almoço também. Sabe por quê? Quem trabalhasse na hora do almoço, Rogério, ganhava um sanduíche e um suco de laranja. Para quem não tinha o que comer, você comia um hambúrguer com queijo, com ketchup e mostarda, amigo, faz uma diferença danada. E um suco de laranja, imagina, na minha casa não tinha suco de laranja. O máximo que tinha na minha casa era suco. Suco, aquela anilina. Você escolhia a cor, né? O sabor era o mesmo, era só a cor que mudava, açúcar e água. Colorida. Eu lembro. Era o único luxo que a gente tinha, era suco. Tomar suco de laranja com açúcar, comer o hambúrguer com queijo, eu trabalhava todo dia na hora do almoço, porque podia comer. E economizava o dinheiro do almoço, comendo e trabalhando. Minha vida sempre foi assim. Por isso que eu, até hoje, sou uma pessoa que trabalha muito. E depois eu saía da agência, ia para a escola pública, a escola professora Marina Sintra. Pegava 2 ônibus, ia para a escola, chegava em casa 10 para meia-noite, 15 para meia-noite. No dia seguinte, 8 horas da manhã, eu já estava na agência. Pegava o ônibus às 7 horas, porque eram 2 ônibus para chegar até lá. Ainda tinha um trecho, Pinheiros. E eu tinha um trecho que eu tinha que andar a pé, depois pegar um ônibus, depois pegar o outro. E eu era super CDF. Eu queria chegar no horário, 8 horas da manhã eu estava lá na agência. Eu queria dar o exemplo de que eu estava grato pelo emprego e que eu era uma pessoa empenhada e dedicada. E deu certo, porque daí eu fui crescendo, melhorando a minha remuneração, melhorando o meu salário, fui crescendo, melhorei a minha condição, passei a ser um executivo, de executivo passei a ser um pequeno empresário. Mas lá na agência mesmo? Não, na agência eu fui crescendo, mas depois eu fui para a Rede Tupi de televisão. Você nem lembra. Caramba, não. Porque não é do teu tempo. Mas era a maior rede de televisão do Brasil. Lá? Eu fui trabalhar como assistente comercial na Rede Tupi. Tá. E sabe por quê? Essa história eu nunca contei, vou contar agora para você que não está nos ouvindo aqui. Porque a agência de publicidade recebia os contatos da TV Tupi, da TV Bandeirantes, a Bandeirantes já existia, da TV Paulista, TV Excelsior, essas já desapareceram. A TV Paulista depois virou TV Globo, e a Excelsior desapareceu, nem me lembro mais o que virou a Excelsior. E eles iam lá das rádios, os contatos, eles iam vender espaço comercial nas emissoras. Eu fiquei amigo de um contato da TV Tupi e começamos a conversar várias vezes, ele ia lá 2, 3 vezes por semana. Eu disse, tem oportunidade lá na Tupi, porque contato ganhava bem, porque você tinha um fixo e tinha a comissão. Exatamente. Então você tinha mais a comissão. Que era uma grana dependesse. Se você vendesse bem, eu era um bom argumentador, eu falava bem. Aí eu falei, se tiver uma oportunidade lá, me avisa que eu vou. Aí meses depois, 1 mês ou 2 meses depois, ele falou, tem uma oportunidade para ser assistente de contato, topa? Falei, qual é o salário? X. Tem participação? Falou, tem, topo. Aí pedi dispensa na agência, agradeci muito, porque a agência que me deu essa oportunidade, e fui para a TV Tupi, na Avenida Alfonso Bovero, lá no Sumaré. O prédio está lá até hoje. Aliás, a briga foi MTV, nem sei o que é hoje lá. E ali eu trabalhava. Comecei como assistente de contato, trabalhando muito, ralando muito de assistente de contato, virei contato, de contato virei gerente, e aí comecei a ganhar dinheiro, porque o dinheiro era bom. Você tinha um salário. Mas era o que você queria? Você estava na área que você queria? Eu queria comunicação. Era comunicação. Era aquilo que meu pai tinha feito. Tá. Né? Eu te falei, todos nós viramos publicitários. E aí foi que eu fui crescendo, pouco a pouco. Depois, aí, para não ficar uma história muito longa, aí criei o meu próprio negócio, aí disso, esse negócio cresceu, prosperou. O que era esse primeiro negócio que você criou? Não, era uma empresa de marketing. Ah, é? Para fazer promoções e eventos. Eu sempre gostei muito disso. E aí fui crescendo gradualmente, ganhando dinheiro, tornei uma pessoa bem-sucedida. Até foi aí que eu falei para a Luiza Erundina, lembra do debate em 2016? Não, você é o candidato dos ricos. Eu disse,
A candidata Erundina, com todo respeito, eu não sou candidato dos ricos, eu sou um candidato rico. Aí, a tadinha da Erundina ficou completamente desconcertada, porque eu resolvi depois vir para a política, o mesmo campo onde meu pai atuou, lembra? Eu te contei isso aqui. Mas foi essa a trajetória, e aí eu fui trabalhando, consegui ter um bom patrimônio, e tomei a decisão, então, de vir para a política em 2015. Eu já era filiado do PSDB desde 2001. 2015, agosto de 2015, eu fui bater na porta do PSDB. Geraldo Alckmin era governador. Disse, governador, eu gostaria, se possível, se tiver uma chance, de disputar o direito de ser o candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo. Então, mas peraí. Ele só faltou dar risada. Então, isso que eu queria entender. Por quê? Porque eu queria. E eu achava que isso era possível. Democracia é assim. Alguém tem que tomar a iniciativa. Como é que você começou aqui? É uma longa história, mas... Não, mas aqui porque você tomou uma decisão queria fazer. Mas você gostava... Você teve que bater na porta de alguém para fazer tudo isso que você fez aqui. Exatamente, mas da onde veio essa ideia? Porque seu pai foi político e você falou... Você via e falou, um dia eu quero ser político também? Ou foi acontecendo aí teve para não fazer também uma longa história, eu gostava muito do Montoro. Foi o Montoro que convidou meu pai para ir para a política. Aí o Montoro me convidou para ajudá-lo na campanha dele em 1978. Olha como eu estou usado, né? Como eu estou rodado. Tenho 63 anos. Em 78, o Montoro era candidato ao Senado aqui. E eu fui ajudá-lo. Eu gostava dele e dos filhos dele, como gosto até hoje. Os filhos felizmente, estão quase todos. Ele, infelizmente, perdeu 2 dos filhos, mas os demais são todos aí, são muito boas pessoas. E aí eu fui ajudá-lo, em 78, para o mandato dele como senador. Ele se elegeu senador. Depois, em 1982, ele pediu minha ajuda de novo, e lá fui eu ajudar o Montoro outra vez a governador. Não, organizar um comitê de campanha. Era uma casinha pequenininha, na Rua Bela Sintra, 1533, aqui nos Jardins. Um sobradozinho, modesto, e dali a gente fez a campanha do Senado. Você gostava desse ambiente de política? Gostava. Depois, em 82, a campanha dele ao governo. Aí já foi uma campanha mais estruturada. O comitê era na Brigadeiro Luiz Antônio, maior, melhor, mais organizado. E eu fui um dos coordenadores de comunicação daquela campanha do Montoro. Eu, Jorge da Cunha Lima e o Mauro Montorim. Eram os 3 coordenadores da parte de comunicação e tinham mais alguns bons jornalistas, inclusive o Sardenberg. Sabe o Sardenberg? O Carlos Alberto Sardenberg, que está hoje na Globo e na Globo News? Sim. Ele era um homem de imprensa desta campanha. E tinha um outro rapaz bom, e hoje ele está meio aposentado como jornalista, Quartinho de Moraes. O Quartinho de Moraes e o Sardenberg. E ali, mais o Jorge da Cunha Lima, Mauro Montorim, fizemos a campanha do Montoro, que se elegeu governador em 1982. Em 1984, o Montoro teve a iniciativa de fazer as Diretas Já. E quem ele convidou para organizar os eventos da Diretas Já? Eu. Caramba! E eu fui fazer... Você estava envolvido com... Sim, eu fiz o primeiro comício, organizei toda a organização, montagem de palco, estrutura, som, luz, tudo do primeiro comício das Diretas na Praça da Sé, em frente da Catedral. Grande. Dia 25 de janeiro quem não de sabe do que a gente tá 1984. Aquilo mudou o Brasil. Mudou o Brasil. Tem umas fotos bem icônicas que eu lembro hoje. Pensando agora, eu lembro dessas fotos. Sabe? Caramba. E a Globo News, 2 anos atrás, fez um grande documentário sobre as Diretas Já. E eu tô lá, e eu apareço lá. Porque tudo começou com o comício das Diretas na Praça da Sé. Mais de 100 mil pessoas na Praça da Sé. Aquilo foi um estouro, foi um esplendor, ninguém imaginava. 25 de janeiro. Aliás, a escolha da data, foi o Montoro, que corajosamente... Eu até falei, doutor André, mas eu chamava ele doutor André. Doutor André, 25 de janeiro, é feriado, talvez não seja a melhor data. Não, é 25 de janeiro, dia do aniversário de São Paulo, da cidade de São Paulo, é esse dia mesmo. Eu falei, mas onde é que a gente vai fazer isso? Ele falou, na Praça da Sé, em frente da Catedral. Por quê? Porque era o período da ditadura militar. Ele temia que pudesse haver uma reação o fato de dos estar na militares. Frente de uma igreja. Exatamente. Cara, que sacada. E o cardeal era Dom Agnello Rossi, que era uma figura exemplar aqui em São Paulo. E ele sabia que podia ter a proteção da igreja, ninguém ia invadir a igreja, ninguém ia... Imagina, na porta da igreja. Não sei se você se lembra dessa imagem da foto, era na porta da catedral.
Não era 50 metros nem a 100 metros, era na porta da catedral. O palco era a extensão e aí via do alto da escadaria da Catedral da Sé. E, de fato, os militares acompanharam, mas ninguém impediu a realização do comício, o primeiro comício das diretas. Foi um sucesso, gente até pendurado em árvore, e depois fizemos na Candelária. Você estava com quantos anos nessa época? Tinha 21 anos. Tá. Aí, na Candelária... eu quero um café. Estão me oferecendo um café? Eu também aceito um café. Eu topo. Quente de preferência, viu? Porque o Daniel é louco pra servir café frio. Café frio, não. Ou morno. Sabe fazer lá? Sabe, né? Aí, ensina para ele, porque ele é meio ruinzinho nisso. Bem, aí fizemos na Candelária, no Rio de Janeiro. Fizemos na Praça da Liberdade, em Minas Gerais, em frente ao Palácio do Governo. E aí foi Porto Alegre, Recife, e o movimento das diretas já se incentivou mudou o Brasil. Mudou o Brasil. Eu convidei a Fafá de Belém para ser a voz, a cantora do hino brasileiro, que entoava o hino brasileiro. Convidei a Cristiane Torlone para ser a musa das diretas. Lembra da Cris Torlone? Claro. Está aí até hoje, uma brilhante atriz. O Montoro convidou o Osmar Santos. O Osmar era amigo do Montoro, então foi ele que convidou. Ele era a voz das diretas. Meu abraço ao Osmar. Teve aquele acidente, mas está até hoje, bem, embora com o efeito do acidente, mas pintando. Mas essa é uma história verdadeira da mudança e da transformação do Brasil. E as diretas já foram aprovadas no Congresso Nacional. Agora eu tô entendendo, porque para mim pareceu meio de repente vou ser Então você tem toda uma trajetória ligada claro. Foi bom você ter perguntado para contar. Eu nunca contei isso. Em microfone, primeira vez que eu tô falando. Para mim era um empresário que deu na louca, falou, eu quero ser prefeito, e não é, né? Não foi tão louco assim. Tinha uma história. Mas tinha uma história. Foi audacioso. Não, eu sempre fui audacioso. Logo para prefeito, né? Eu sempre fui audacioso. E voltando ao tema de prefeito... Não, mas aí acaba aí ou tem... Depois você ainda continuou envolvido com política pelos bastidores? Aí teve a eleição... Não, aí eu fiz um exercício na política. 2 exercícios, aliás. Mário Covas foi indicado prefeito da capital de São Paulo, antes de ser governador. E eu fui trabalhar com o Mário Covas, como secretário de turismo. Eu tinha 22 anos, fui secretário de turismo em São Paulo, do Mário Covas. Aliás, outra figura exemplar. Avô do Bruno, meu amigo, que infelizmente nós perdemos. Ex-prefeito de São Paulo, que nós perdemos recentemente. Há menos de 2 meses, ou há 2 meses, perdemos o Bruno. E aí eu fui secretário do Mário Covas. Daí eu fui convidado. Fizemos a campanha das diretas. Quem era o candidato das diretas? Tancredo Neves. O Montoro foi generoso. Ele podia ter sido dito, não, eu quero ser o candidato. Ele falou, não, o doutor Tancredo tem mais chance do que eu. Ele, então, indicou o doutor Tancredo Neves, então governador de Minas Gerais, foi eleito presidente do Brasil, mas não tomou posse. Que tragédia, né? Porque morreu. Lembra-se? Diverticulite. Exatamente. Essa é uma história que você lembra, algumas pessoas lembram por referência. Muito criança, e outros, como eu vivi de perto aquilo. E o doutor Tancredo, infelizmente, morreu em Brasília antes de tomar posse. Quem era o vice de Tancredo Neves? José Sarney. Do outro lado estava o Delfim? Quem que era o concorrente? Eu não lembro. Era Tancredo e Sarney, a chapa, não me lembro mais. Só tinham 2, porque naquela época... Não, contra. Não me recordo mais. Mas o fato é que, com a vitória do doutor Tancredo, e infelizmente a morte antes da posse, foi empossado José Sarney como presidente do Brasil. E o presidente José Sarney foi quem me convidou para assumir a presidência da Embratur. Eu aqui em São Paulo, eu ainda fiz e ajudei a fazer uma campanha não vitoriosa. Sabe de quem? De quem? Fernando Henrique Cardoso. Fernando foi prefeitura. Prefeitura. Eu lembro disso, que ele sentou lá na cadeira. Na cadeira do Mário Covas. Mário Covas. Não é que ele acertou o café mesmo? Vamos ver. Pôs a docente aqui, pelo menos, não? O meu tá com docente também? Tá melhorando, Daniel Braga tá... tem aqui a docente. Tem a docente ou não? Tem. Então, pronto. Tá vendo? O meu não tem, tá vendo? O mandíbula aí não... O mandíbula não ia acertar tudo, né? Eu sabia se você preferia com adoçante ou com açúcar. Exato. E nessa época era MDB, né? Era MDB, exatamente. E o Fernando Henrique perdeu para Jânio Quadros. Lembra-se? O Jânio foi eleito prefeito de São Paulo. É verdade. E quis o destino que o então derrotado Fernando Henrique Cardoso se tornasse depois
presidente do Brasil. Eleito presidente do Brasil. Aliás, um extraordinário presidente do Brasil, eleito e reeleito. E eu participei disso. Que mudou também, né? Que eu fiz a campanha do Montoro, fiz a campanha do Fernando Henrique, a pedido do Montoro. O Fernando Henrique cometeu alguns equívocos, esse de fazer a capa da Vejinha, sentado na cadeira exatamente. De prefeito. O Jânio ficou furioso. Depois fez até quando assumiu, você lembra? Ele levou um flit. Ele desinfetou, né? Flit, lembra? Eu lembro. O negócio do flit era assim. Você conheceu o Jânio? Conheci. Figura, devia ser, né? Figuraço. E o Fernando Henrique perdeu a eleição. Então, tudo isso me fez ficar muito próximo da política. E o presidente Sarney, que tinha sido colega do meu pai na Câmara Federal, antes do golpe de 64, sabendo que eu tinha sido secretário de Turismo e aqui do Mário Covas, me convidou para assumir a Embratur. E lá fui eu, com 24 anos, ser presidente da Embratur. Então, eu tive uma vivência política antes de bater na porta do governador Geraldo Alckmin, dizendo, olha, eu gostaria de ter a oportunidade de disputar para a Prefeitura de São Paulo.